Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos ver um artigo de opinião, que é o gênero que nós estamos trabalhando agora. E vocês já devem estar até cansados, né? De tanto que eu digo que uma das características do artigo de opinião é tratar de assuntos polêmicos. E vejam o quão polêmico é esse assunto de hoje. E por que eu já tô rindo? Porque assim, já trabalhei com outras turmas esse texto, mas ele nunca foi tão atual como agora. E nunca vai gerar, né? Nunca ele gerou tanta controvérsia como ele pode gerar agora. Por quê? Olha só, proposta 6, página 22. Fatos concretos sustentam opiniões. Isso vocês já sabem, né? Não adianta ser porque sim ou porque não, tem que ter fatos. Contra fatos não há argumentos porque são fatos. Comer pode ser uma das mais agradáveis experiências da vida, mas em alguns lugares do mundo, na China, por exemplo, pode ser no mínimo bem estranho. Por isso que eu disse, gente, da polêmica. Porque até então, quando a gente fazia a leitura desse texto, a gente só ficava com aquelas expressões de nojinho, né? Tipo, nossa, meu Deus, eles comem isso, nossa, eles comem aquilo e tal, que nojo. Mas não tinha essa questão que a gente tem agora, que uma possível origem, né, do coronavírus seria por essa questão dos animais, né, que a população acaba consumindo, né, esse mercado livre que tem lá na China. E trata justamente, não, nada a ver com o coronavírus, tá? O que trata é justamente da possível origem, né? Que é consumir esse tipo de alimento que aqui a gente não tem o hábito de consumir esses bichos, mas a gente consome outros bichos também, a não ser quem é vegetariano, quem é vegano, né? Então vamos lá. Primeira coisa do texto, o título. A gente sabe que um artigo de opinião, ele tem que ter um título criativo, chamativo. E olha esse que legal, eu pelo menos gostei bastante. Uma experiência indigesta. Se eu não soubesse que ia tratar, como adiantou ali, né, no livro de atividades de vocês, da experiência de comer, e fosse direto no título, eu ia ficar curiosa. Porque uma experiência indigesta, eu ia ficar pensando, indigesta é alguma coisa que não dá, como o próprio nome diz, para digerir bem, não é possível digerir. O que será que não foi possível digerir? Alguma situação? Ou será que é comida mesmo? Eu achei muito legal o título, muito criativo. No material de vocês, já começa direto mostrando ali, né, que foi suprimida uma parte do texto. E eu achei legal colocar, até para vocês produzirem os artigos de vocês também, ter como base o início desse texto. É um texto bem legal, um texto de opinião bem legal, que eu acho legal a gente colocar ele na íntegra. Não é muito grande o trecho que foi retirado, mas, né, para o material só interessava essa parte. Mas eu sempre gosto de contextualizar tudo. Então, como a gente já sabe, né, a contextualização geralmente no início. Então, ó, domingo de manhã volto do sacolão onde normalmente compro frutas e verduras. Quando me casei, era uma péssima dona de casa, principalmente no quesito culinário. Como na casa de meus pais a única verdura de que eu gostava era couve, naturalmente era a única que conhecia bem. E essa minha ignorância hortifruti granjeira, nossa, hortifruti granjeira, refletiu-se em pequenas dúvidas, compras equivocadas e muitos risos da cozinheira bem-humorada. Laurinha, que quiabão é esse? Você viu? Foram os maiores que encontrei, dizia satisfeita. Não sabia que quiabos, abobrinhas e afins, quanto menores, melhores. Gente, nem eu sabia disso. Meu Deus, eu sempre procuro comprar, principalmente abobrinha, que é o que eu como bastante, eu sempre compro abobrinhas gigantes. Bom saber. Fazia tudo ao contrário. Isso para não dizer que vivia trocando alhos por bugalhos, coentro por salsinha, rúcula por espinafre. Com o tempo, passei a apreciar outras verduras, legumes e vegetais, assim como conhecê-los bem, até porque em nossa mesa a carne que se serve é a de soja. E por que eu achei interessante, gente, colocar isso? Porque vocês vão ver que ao longo do artigo, ela vai retomar essa questão do sacolão, ela vai mostrar por que é importante ela ter falado de toda essa questão da relação dela com as verduras.
Porque olha só, ela já deu a pista ali quando ela disse que na mesa da casa dela, a única carne que é servida é a de soja. Então quer dizer que é vegetariano. E aí vamos pro que já tem no material de vocês. E é com horror que minha filha mais velha, vegetariana desde os 11 anos, retornando de uma viagem à China, contou de suas andanças pelos mercados abertos daquele país, onde escorpiões vivos fincados no espeto, cachorros, cobras e enguias fazem parte dos alimentos exóticos apreciados pelos clientes locais, assim como insetos, larvas, macacos e uma variedade de animais colocados à venda, no maior açougue aberto que já se viu na vida. O cheiro impregnante e a visão do lugar fizeram com que ela voltasse correndo ao hotel. E aqui a gente já tem uma argumentação por meio da exemplificação, por meio de um relato do que aconteceu com a filha dela, tá? Aí a gente tem já um contra-argumento, no sentido assim, que as pessoas já vão estar julgando, falando, nossa, mas que absurdo, onde já se viu ficar comendo esse tipo de animal? Como eu disse, a gente também consome, não esses animais, mas a gente consome animais. Então fica meio complicado também ficar apontando o dedo, né? Mas olha o que ela justifica. Num país onde há 1 bilhão e 300 mil de bocas para se alimentarem, é natural que tudo, ou quase tudo, vire alimento. Então ela já justifica para as pessoas que vão estar apontando o dedo, fala, calma lá, olha lá o tanto de pessoas que tem lá para comer. Não é assim que funciona também, tá? Aí depois a gente tem uma descrição de um evento que a filha dela foi e que ela se livrou dos horrores por ser justamente vegetariana, então ela só comeu legumes. Aí eu vi aqui, na minha interpretação, a justificativa para o título, tá? Porque aqui coloca então desse mercado de horrores, né? Porque fala ali do quão ruim foi para ela passou por engano nesse mercado de horrores e aquele cheiro horrível de animais, muitas vezes o animal ali vivo ainda e ela, né, ter que observar tudo isso sendo vegetariana. Então essa justificativa, essa experiência que ela teve que passar, só que foi bem indigesta, porque ali ela não teve para onde correr, né? Mesmo não se alimentando daquilo, ela teve contato direto. E por fim a gente tem a conclusão do artigo, né, que eu coloquei ali, que traz uma segunda visão, uma nova perspectiva, né, porque daí traz essa questão de novo ali, né, as cenas chocantes, que faz sentir mal, mas olha ali, apesar das dificuldades, sobretudo culinárias, minha filha encontrou um país admirável e surpreendente. Então, vejam, até aqui, quem leu pode estar assim horrorizado, falando, meu Deus, eu nunca quero ir na China. E hoje muitos não querem ir mesmo, né? Mas aí ela coloca que não é só isso. A gente não pode se prender a isso, porque assim como a gente olha de uma forma preconceituosa, às vezes julgando eles também nos olham assim. Todo mundo que é estrangeiro tem um olhar diferente daquilo que a gente aqui mesmo, às vezes costuma dar pitaco em outros estados, como que funciona, o que eles comem e tal. Então, né, é complicado a gente pegar. E daí tudo tem o seu lado positivo. Então, não é por essa questão da alimentação que a China não é um país maravilhoso, tá? E aí, ela termina o texto dela retomando aquela situação que ela colocou lá no início. Por isso que eu achei interessante colocar o texto na íntegra, ó. E eu, após ouvir seus relatos, chego à conclusão de que bom mesmo é o mercado das delícias, chamado sacolão, onde couves, alfaces e frutas frescas nos convidam à mesa, né? Porque esse aroma, essa imagem, diferente do mercado de horrores, que ela tinha passado ali no parágrafo anterior, né? Em que ela, nossa, causava repugnação nela, aqui não, aqui ela sente esse aroma e tem vontade, né, de se alimentar. Aí depois a gente tem a referência do artigo, que é da Laura Medioli, uma experiência indigesta, que foi publicado no Tempo Livre, Belo Horizonte, em 2018. Então é um texto bem atual até, né? E a gente tem a imagem aqui desse espetinho de cavalo marinho. A China é famosa por suas iguarias para lá de inusitadas. Sei que eu falei demais no outro slide, mas eu queria contextualizar. Eu gosto de dissecar os textos. Eu acho que ajuda a gente na hora da interpretação, ajuda a gente na hora de produzir os nossos textos,
né? Ajuda a gente até a encontrar outras coisas no texto. Por exemplo, eu já tinha lido o texto e eu nem tinha reparado nessa informação sobre a abobrinha ali, por exemplo. Então, vejam, cada vez que a gente lê um texto, a gente lê de uma forma diferente, porque a cada momento nós estamos diferentes. Então, é muito importante fazer essa leitura mais aprofundada. Bom, lá na página 23, nós temos a interpretação, então, desse artigo, que eu acho que agora vai ficar fácil para vocês fazerem, depois a gente ter dissecado o texto. Então, ó, primeiro, justifique o título do artigo. Uma experiência indigesta. E eu comentei sobre o título, então só dar uma recapitulada. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, porque sempre tem, tá? Sempre tem algo a ser acrescentado, ou uma visão diferente. Essa foi a minha visão, não quer dizer que seja a única, nem nunca é a única, tá? Há coisas, principalmente quando a gente está trabalhando com interpretação, cada um interpreta de uma forma. E a gente tem que procurar, então, unir essas interpretações da melhor forma possível. Depois lá, aqui no número 2 é pessoal, gente. Que outro título você sugeriria ao texto? Agora que vocês já tomaram contato com o texto, que outro título vocês acham que funcionaria? Mas tem que ser um título tão bom quanto aquele ali, né? Que foi bem criativo, bem chamativo. Releia o início do artigo observando o trecho sublinhado. Vegetariana desde os 11 anos. Que diferença tem o fato de alguém ser vegetariano ao visitar lugares como mercados abertos na China? E aí vocês vão colocar essa experiência, né, que ela coloca ali da filha ser vegetariana e cair num lugar como esse, né? Cair não, né? Porque ela foi porque ela quis. Mas assim, se deparar com situações como essas, o que isso tem de diferente, por exemplo, acho que a maioria de nós come carne. Então, assim, come carne, então vai lá, tá bom, dá um nojinho, porque é diferente daquilo que a gente come aqui. Mas vai causar tanto asco quanto causa em quem é vegetariano? É isso que vocês vão ter que responder aqui. A articulista procura justificar a dieta exótica dos chineses com um contra-argumento. Que explicação, de acordo com o artigo, serve como um contra-argumento? A professora já mostrou para vocês onde está. Em outra passagem do texto, a articulista procura dar aos leitores outra impressão sobre a China, ainda usando o olhar da filha. O que diz essa passagem? E eu, muito legal, já falei para vocês também. O sacolão, próximo à casa da articulista, se contrapõe ao mercado de horrores na China. Com que palavras a autora se refere a ele e por que ele é citado no artigo? E aí é bem legal vocês pegarem tudo que eu comentei, mais aquilo que vocês interpretaram em relação a essa questão do mercado de horrores e o sacolão e colocar aqui. Aí, na página 24, nós temos lá 8 comidas brasileiras que podem ser consideradas nojentas em outros países. E eu acrescentaria não só em outros países, mas aqui dentro do nosso país mesmo, tá? Então, o texto é do Victor Prado, foi publicado em Curiosidades em 2016. Lembrando que não estamos ofendendo nenhum costume ou povo, estamos apenas mostrando coisas que seriam estranhas para pessoas que não cresceram consumindo esses pratos. E faz todo sentido, gente, porque tem muito disso também. Se você cresceu consumindo isso, é provável que você vai gostar. E já tem gente que mesmo desde pequeno sendo ofertado isso, nunca gostou. Então, não tem como, né, gente? Gosto é gosto, cada um tem o seu, não tem como negar. Aí, a gente tem a descrição dos pratos, eu não vou ler, tá? Para não ficar mais cansativo ainda do que já está. O primeiro, a gente tem o mocotó, que eu confesso que eu nunca comi, então eu não sei se é bom ou não. Mas, vocês viram ali que utiliza as patas de bovinos sem o casco. Então, eu não sei se agora que eu sei como que é feito, se eu conseguiria comer. Talvez, se eu não soubesse, porque eu tenho muito disso, meu psicológico me afeta muito. Então, se eu souber, eu já não vou querer porque eu sei a origem. Então, talvez se passar mais ou menos assim, eu consiga. A feijoada, que realmente, por exemplo, meu irmão odeia feijoada. Odeia, não consegue comer de jeito nenhum. Eu depende de como é feito, se não tiver tão forte o gosto, eu consigo, né? Mas por que tem gente que tem nojo, né? Porque além da linguiça, tem orelha de porco, pé de porco e as partes mais nojentas que podemos imaginar do porco. Então, assim, não é todo mundo que vai gostar. A moela, eu adoro moela bem temperada, tá? Então, ela é parte do sistema digestório da galinha, né? Só que, assim,
É onde o alimento ali, ele é processado. Porém, não é todo mundo que gosta, tá? Então eu gosto já dessa, essa eu posso falar, essa é positivo pra mim. Buchada de bode, nossa senhora, não posso nem ver, tá? Pra mim, eu tô aqui, ó. Pra algumas pessoas, esse é um dos piores pratos do mundo. Exatamente, é isso. Buchada de bode, nunca. Porém, é parte lá da cultura do Nordeste. Então, talvez, se eu tivesse comido desde pequena, né? Talvez eu conseguisse gostar disso. Mas não sei não se ia bem. Rabada de boi. Então, cozido com ervas e verduras acompanhadas do rabo de boi. Nunca comi, mas por essa descrição, obrigada, não. O bife de fígado. Então, bem feito eu consigo comer, mas não é algo que assim, ó, comeria sempre. Não. Mas tem gente que, né, não suporta, o cheiro é muito forte, o gosto é muito forte. Então, bem feito é possível. Tava parecendo que eu já tava me dando um nojinho aqui, né? Não era, vontade de tossir. Chouriço. Linguiça onde são usadas tripas de porco para ser feito. Então, e ali, ó, tem, ó, o pior de tudo é que existem algumas versões onde é utilizado sangue no preparo. Eu já comi e não gosto. O tempero é muito bom, mas ainda assim, não sei se é porque eu sei como é feito, eu não consigo comer. Sarapatel. Vísceras de vários animais diferentes, como porco ou cabrito, e durante seu preparo é utilizado sangue coagulado do animal, cortado em pedaços. Em alguns lugares, o pulmão, rins e até a língua são utilizados. Então, nunca comi, não quero, muito obrigada. Talvez se eu não soubesse o que é, então, se chegar assim na minha frente e não me falar o que que é, falar assim, então, é um ensopado, alguma coisa assim, vou comer, talvez eu goste. Aí depois se falar pra mim o que é, daí eu tenho certeza que eu não vou gostar, porque daí eu vou saber do que é feito. Porém, né, a gente tem que dar uma chance. Eu sou nojentinha mesmo pra esses pratos aqui, os mais diferentes, que eu não tenho tanto contato. Tô curiosa para saber de vocês. Isso seria bem legal a gente fazer em sala, né? Mas infelizmente ainda não temos como. Tá. Então a gente tem aqui, vimos o texto, aí diz o seguinte: você leu o texto, experiência indigesta e 8 comidas brasileiras que podem ser consideradas nojentas em outros países. Não precisou nem em outro país, vocês já viram que eu sou um nojinho aqui no Brasil mesmo, né? Os quais fazem referências a hábitos alimentares de determinados países que podem causar estranheza a cidadãos de outros lugares. Pesquise hábitos de outras culturas e escreva um texto respondendo a seguinte pergunta: como você acha que as pessoas devem reagir quando se deparam com algo que lhes cause estranheza? Alimentação, maneira de agir, vestimenta. Defenda sua opinião com argumentos. Para tanto, utilize entre 12 e 15 linhas. Conheça os objetivos da proposta. Posicionar-se no que diz respeito ao comportamento coletivo em contato com outras culturas. Desenvolver a habilidade de argumentação. Aí a dica que o livro de atividades traz para vocês: reler o texto com atenção, no caso, os textos, pesquisar textos que tratem de culturas diferentes, é pesquisar textos, no plural, para vocês fazerem seguros o que escolherem. Não é assim, achei esse que é o primeiro que apareceu, eu tô fazendo. Vocês não escrevem com vontade daí, tá? Tem que ser um assunto que desperte a atenção de vocês, que desperte a curiosidade de vocês, tá? E isso vai fazer vocês produzirem um ótimo texto. Relacione argumentos para defender o seu posicionamento. Então, para convencer quem está lendo o seu texto, você precisa ter muitos argumentos, não um só. Organize o seu texto de forma coesa. Nossa, tá difícil a leitura hoje, hein? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Confusão ia colocar. Colocar não, falar, né? Revise o seu texto, porque vocês podem estar num dia igual eu estou hoje, que não tá saindo nem as palavras direito, né? Então, precisa rever várias vezes o texto. Gente, por favor, é para pesquisar textos sobre e, a partir disso, escrever um texto.
Não é para copiar da internet. Eu não quero texto copiado da internet, porque isso eu posso fazer sozinha, pesquisar aqui culturas diferentes, hábitos diferentes. Eu não preciso que vocês façam isso para mim. Eu preciso ver os textos de vocês para que eu possa ajudar vocês quando necessário, para que eu possa elogiar vocês quando necessário, porque eu gosto muito de elogiar. Eu não gosto só de criticar, não. Eu gosto muito de elogiar, mas para isso eu preciso ver o texto de vocês. Vocês veem, toda vez que eu pego o texto para corrigir, eu sempre coloco um comentário. Seja daquilo que está ótimo, excelente, que você merece parabéns, seja daquilo que precisa melhorar. É parte do processo. Não funciona assim. Nossa, vai vir o texto agora. Pronto, saiu perfeito. Sandrelli vai dar 10 no meu texto. Não é assim que funciona. Tá? Tanto é que eu leio, releio, leio umas 5 vezes os textos de vocês para eu atribuir nota, para eu atribuir um comentário, tá? Porque no momento eu posso não ter entendido o que vocês quiseram dizer, tá bom? Ou eu tenho uma visão sobre aquele assunto e daí eu tô fechada naquela visão, mas aí eu vejo o texto de todo mundo e vejo que tem uma visão diferente. Então, assim, façam os textos, não copiem. Tá? Porque vocês são muito criativos. Não importa se vai estar errado ou não. A gente está aqui para isso mesmo, para ir aprendendo com os erros, tá? Quanto mais a gente for produzindo, melhor vai sair o texto de cada um, tá bom? Para variar, eu falei demais, né? Como sempre. Então, vou dar um descanso para vocês agora, tá? Façam as interpretações, façam a produção textual. Se quiserem, façam nas folhas que tem disponíveis no livro de atividades de vocês. Se forem fazer no caderno de redação, escrevam aí na página 25, no exercício 7, feito no caderno, tá? Para que não fique em branco. Porque mais do que nunca agora, tá muito difícil acompanhar esse ritmo, né? Como que eu vou acompanhar se vocês fizeram ali ou não, e daí passado, sei lá, um mês para eu vistar, aí eu não vou saber se vocês já me entregaram, se não me entregaram, se estava ali, se está no caderno, tá bom? Façam essa anotação para a gente saber. E também no caderno, o texto, coloquem lá o número da página, o número do exercício, tá bom? Qualquer dúvida já sabem que é só entrar em contato comigo, pessoal. Tchauzinho, até a próxima semana.